A WEG, uma das melhores, se não melhor empresa da Bolsa, anunciou recentemente o fechamento de mais uma parceria bastante interessante e muita gente já nos pergunta se os bons tempos aí da WEG podem ter voltado, já que as ações estão há algum tempo aí operando de forma lateral. Se vocês querem saber qual a nossa avaliação, opinião em relação a isso, confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como eu comentei, vamos falar sobre WEG. Pedir para os nossos analistas trazer aqui uma avaliação de longo prazo e uma avaliação também mais focada no curto prazo para as ações da WEG. Vocês devem ter acompanhado que a empresa anunciou o fechamento de um negócio bem interessante com a Petrobras para fabricar aerogeradores, né, onshore. Aqui a gente está falando de aerogerador de 7 megawatts, que seria o primeiro aqui fabricado no Brasil. E a intenção é fabricar em série esses aerogeradores a partir de 2025. Esses negócios já estão em andamento. Inicialmente, a Petrobras vai investir cerca de 130 milhões de reais. Lembrando, né, que nós temos não só a Petrobras, mas outras grandes petroleiras fazendo investimentos para sair dessa questão dos combustíveis fósseis, né? A gente continua com uma visão, pelo menos de 3 a 5 anos positiva em relação ao petróleo, porém a gente sabe que no longo prazo vamos ter uma diversificação muito grande, né? E essa questão de energia solar e principalmente energia eólica tem sido ou servido, né, para essas grandes empresas fazer essa diversificação. É importante para a Petrobras, mas é um negócio de menor tamanho para a Petrobras do que para a WEG. Isso que a WEG já é uma empresa gigantesca. E claro, a gente já comentou algumas vezes que a Petrobras iria investir mais e já vem acontecendo isso e pode beneficiar também outras empresas da Bolsa, né? Oceanpack e outras companhias, a Lupatec, né? Azevedo e Travasso, outras empresas que trabalham aí nesse segmento de óleo e gás, tá? Se é bom, né, pessoal, por longo prazo ou não, em termos de rentabilidade para a Petrobras, é outra história. Isso a gente comenta em outro vídeo, até porque o nosso objetivo aqui é falar mais sobre a WEG mesmo, né? E a WEG vem fazendo outros negócios, não só esse aqui, inclusive recentemente eu falei sobre o posicionamento da empresa no mercado de carregadores elétricos, né? Ela fez uma aquisição de um terreno no México há alguns dias, né? Acho que faz uns 15 dias que eu já vou comentar também. E como eu gosto de fazer, né, pessoal, até para a gente contextualizar, falar um pouquinho sobre a WEG. A WEG é uma empresa global. É uma empresa que investe muito em tecnologia, é uma empresa que tem mais de 500 produtos diferentes na plataforma, é uma empresa que hoje mais de 10% da força de trabalho dela é composta por engenheiros, né? Então é uma empresa diferenciada, principalmente quando a gente compara com outros ativos da B3, e ela tem uma questão que para a gente é de fundamental importância, que são as opcionalidades. A WEG mexe com o mercado de petróleo, de gás, de mineração, de papel, siderurgia, o segmento de energia. E quando a gente pega as grandes questões que hoje são comentadas no mundo, eficiência energética industrial, a WEG opera, soluções digitais, a WEG está lá, energias renováveis, a WEG está lá, e todas essas questões ligadas à mobilidade elétrica, a WEG também está, né? Então ela está muito bem posicionada nesse sentido. Ela, em termos de produtos, pode não ser a melhor em termos de qualidade, nós temos outras empresas também, mas no mundo inteiro, mas nenhuma empresa, né, em todo o mundo tem o portfólio de produtos que a WEG tem, né? E essa é uma grande vantagem da companhia que a gente já comentou algumas vezes, tá? E fora essa questão desse negócio, né, pessoal, da Petrobras, a WEG vem fechando uma série de outros negócios e tem uma questão aqui tão importante quanto esse negócio que foi fechado com a Petrobras, que é o potencial de crescimento da WEG no mercado norte-americano. Hoje, mais de 20% do faturamento da WEG vem na América do Norte e a gente não pode esquecer que lá o governo vai gastar muito dinheiro, vai investir muito dinheiro, já vem investindo também para essa questão de energias renováveis, eletrificação e tudo mais. Tanto que a WEG comprou, eu tinha comentado esse terreno que fica em frente à maior planta da WEG no México. Lá ela tem vantagens fiscais, ela aproveita o mercado mexicano e também
trabalha com exportação para o Canadá, para os Estados Unidos. Então a expectativa que a gente tem é cada vez mais a participação de mercado ou a receita cada vez mais aumentar no mercado americano especialmente. Tá? Nós tivemos esse número aqui, que é um número simbólico, que eu quero passar para vocês nesse sentido. Os Estados Unidos vêm com essa guerra comercial, militar, política nos últimos anos em relação à China, todo mundo acompanhou isso, e eles já vêm fazendo investimentos para diminuir a dependência da China, até que nós tivemos agora, né, o México ultrapassando a China como principal parceiro em termos de importação. Né? O mercado que os Estados Unidos mais importa é o mercado mexicano. Obviamente a WEG já está ligada nisso já há bastante tempo e isso acaba sendo bastante importante. Tá? Além, claro, né, da WEG operar em outros mercados também. A gente já comentou muito sobre essa questão dessa crise energética que a gente vive na Europa, né, que acabou piorando com a guerra lá da Ucrânia com a Rússia. E hoje a gente estima aí, com números da Comissão Europeia, que nós tenhamos algo de 85 até 90 milhões de grandes motores elétricos, e esses motores consomem até 70% da energia utilizada na indústria. E é um caminho óbvio, né, as empresas migrarem para motores que nós tenhamos um consumo menor de energia, e é receita para a WEG, além de várias outras questões aqui que a gente já vem comentando sobre a companhia. Então sim, a gente tem uma expectativa muito positiva com a WEG em relação a crescimento, e na verdade não é que os bons momentos ou os bons ventos estão de volta, é que eles nunca passaram. Tá? A WEG continua fazendo o que ela vem fazendo nos últimos anos, que é divulgar boas notícias. Ah, mas o preço da ação não subiu, já vamos comentar a respeito disso, mas isso faz parte, tá, pessoal? Não existe nenhuma ação da Bolsa, eu desafio aqui, né, pelo menos ações que têm pelo menos aí 10 anos de cotação na B3, que a empresa divulgou bons resultados e que a ação não subiu. Isso acontece. No longuíssimo prazo, com prazos superiores a 5 anos, 10 anos, ok, né, a cotação vai acabar seguindo o lucro, mas em prazos menores, né, às vezes a expectativa de lucro, ou às vezes uma crise que pode ou não afetar a empresa, né, e o movimento de especulação pode fazer com que o preço das ações acabe não subindo. Isso faz parte, tá, pessoal? Faz parte aí da renda variável. Então nós temos aqui o crescimento da WEG, que vem muito forte, né? Nem com a questão aqui da pandemia a WEG diminuiu a receita dela, nem com a questão do dólar esse ano está mais baixo, a WEG diminuiu a receita dela. E como o mercado da WEG é o mundo inteiro, né, ela pode cada vez ter, a receita dela pode duplicar, triplicar, quintuplicar, não tem problema nenhum em relação a isso. Né? E claro, o lucro acabou subindo também. Isso é importante a gente ver, né? Não adianta a empresa só crescer a receita e não melhorar os resultados. A gente viu uma série de empresas, principalmente aqui no Brasil, que aumentaram a receita nos últimos anos, mas em relação à questão do aumento da inflação, não conseguiram repassar preços, né? O que não foi o caso da WEG. E a WEG, inclusive, vai se beneficiar agora de um cenário de inflação mais baixa, materiais mais baixos, né? Inclusive, anteriormente eu já tinha feito um vídeo falando da questão do cobre. Tá tudo mais barato para a WEG, né? Então, mesmo com o dólar mais baixo, ela vai ter custos mais baixos, o que permite com que o lucro dela continue subindo e as margens continuem melhorando. Aqui nós temos o caso do ROIC da WEG, né? Que é o retorno sobre o capital investido, que tem sido o principal destaque, né? Que vem melhorando cada vez mais. Obviamente, né, pessoal, quando se cria uma expectativa muito boa em relação a uma empresa e os seus resultados, se essa expectativa não se concretiza, o preço das ações podem sofrer. Né? Uma empresa não precisa quebrar para o preço das ações cair. Né? E a WEG carrega aqui essa questão, vamos dizer assim, negativa dentro de um cenário positivo, que é a expectativa. Porque em algum momento ela vai divulgar resultados que não mostrem crescimento, porque é impossível uma empresa crescer todos os trimestres, isso faz parte, é normal, mas aí a gente pode ter o preço das ações não subindo ou frustrando um pouquinho. Agora, o potencial de crescimento é ilimitado aqui no caso da WEG, tá, pessoal? Porque a gente tem percebido muitas pessoas comentando sobre essa questão da empresa ser cara, né? Quando a gente olha o preço das ações, eu já vou
mostrar um pouco mais sobre isso. Mas para a gente o mais importante, eu não estou falando de recomendação aqui, mas para a gente o mais importante é essa questão do potencial de crescimento e entender onde a VEG está, né? Porque ela pode ser simplesmente uma empresa que atua num segmento, vamos dizer assim, no metal mecânico, mas pode ser uma empresa já com muito foco nessa parte de tecnologia e com essas opcionalidades todas que eu comentei para vocês, que é um grande diferencial da VEG em relação a outras empresas. Agora, quando ela tiver trimestres ruins, tiver um ano ruim, que seria, no caso aqui, nem ter prejuízo, mas entregar menos, as ações podem acabar sofrendo. Mas em termos de fundamento, é uma empresa muito boa, é sólida, não tem nada negativo aqui para a gente comentar a respeito da VEG. Claro que ela sempre tem aquela questão dos múltiplos. Hoje é uma empresa aqui que tem um PL na casa de 29 vezes. Né? Ela fica aí do lado das empresas de tecnologia, por exemplo, americanas, em termos de múltiplo, um PVP de 9,7. É uma empresa que tem um yield mais baixo. Né? Ela não é uma pagadora de dividendos ruins, ela tem um payout alto, até que ultrapassa os 40% na média histórica, que é o quanto de lucro ela distribui, mas como as ações subiram demais, o yield acaba sendo um pouco mais baixo, tem margens boas, né? Uma empresa que está com ROI aí de quase 33%, tem uma situação de caixa bastante tranquila, tem essa questão de diversificação geográfica, lucra pra caramba, gera muito caixa, então é uma empresa muito saudável nesse sentido, e hoje vale aí quase 150 bilhões de reais, é uma das principais empresas da B3 em termos de valor de mercado. Então, se de um lado a gente tem um ativo de excelente qualidade, talvez, como eu falei, a principal empresa em termos de gestão, de qualidade nos últimos anos da Bolsa, né? A gente tem um ativo que, em termos de múltiplo, para quem olha muito, é um ativo sim que a gente pode considerar mais caro, tá? Mas como eu falei, nada para desabonar aqui a questão da qualidade da companhia, tá? Antes de olhar o gráfico, pessoal, quero deixar dois presentes para vocês. Primeiro é o relatório grátis aqui de uma small cap barata e com forte potencial de crescimento e também o nosso cupom de independência. Muita gente pediu para continuar a promoção, não temos como continuar com o mesmo desconto de antes, mas o desconto aqui está de 50% da nossa assinatura completa. Hoje a mais barata, a mais completa do mercado, então vale a pena sim vocês assinarem o Capitalizo aqui completo e depois eu volto para falar um pouquinho mais a respeito das nossas assinaturas. A nossa visão de curto prazo, né, pessoal, é mais focada no gráfico da ação da VEG. A gente percebe essa lateralidade aí que eu comentei. Basicamente, desde outubro do ano passado, as ações pouco andaram, pouco mais aí de 1%, porém a VEG não perdeu o que a gente chama aqui no gráfico de suporte, na casa dos R$ 35,00. Então, nesse patamar de preço, olhando com uma visão mais de curto prazo, né, com uma visão mais gráfica, técnica, é um bom ponto de compra, sim, de VEG, né, na casa dos 35 até os 36, 37 reais. Não é uma compra ruim e a expectativa é que o preço venha novamente até a casa dos 42, que é a máxima ali da VEG. Claro que se ela romper esse preço aqui, ela pode ir embora, tá? Ela pode subir mais 30%, 40%, 50%, porque normalmente esses rompimentos de máxima histórica fazem com que os ativos continuem subindo, né? Então, não é errado comprar nesses patamares e, no caso aqui, o stop da operação, se a operação não funcionar, é abaixo dos 35, né? Então, para quem tem VEG com uma visão aí de médio e curto prazo, não tem por que vender nesse momento, né? Eu ficaria só um pouco mais de olho com VEG aí abaixo dos R$ 35,00, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar também as nossas assinaturas aqui na descrição do vídeo, né? Tem as assinaturas e tem os resultados também das nossas estratégias, tá? Vale a pena comparar. A Capitalizo hoje tem os melhores resultados, tudo feito de forma independente, transparente, tanto para as recomendações de longo prazo, que com 10 minutos vocês conseguem acompanhar, quanto para as recomendações de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, as de longo prazo com 10 minutos por mês. Ah, quero conhecer a carteira de micro e small caps, só clicar, vai ter o vídeo, os resultados, e temos também, né, o melhor atendimento do mercado. Se alguém quiser testar o nosso atendimento, pode mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar uma mensagem ou um áudio, né, perguntando como a gente pode ajudar vocês
a melhorar os seus investimentos, a forma que vocês investem e como a Capitalizo trabalha essa questão das recomendações, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!